a sua Bíblia. Primeira Pedro, capítulo 2. Eu estava ali conversando com o pastor José Luiz, eu falei, você bebeu a aguinha da mesma fonte que eu. Era meu desejo orar pela nação, por esse momento em que nós estamos vivendo, mas Deus já estava também falando no coração do pastor, e ele também citou o texto que eu vou iniciar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, igreja? Amém. Vocês têm consciência disso? Que você faz parte de uma nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Isso não é pouca coisa, não. Fala para o teu irmão que está do teu lado aí, você não é pouca coisa, não, hein? Você é bênção. Glória a Deus. Levítico, não precisa abrir agora. Levítico, no capítulo 19, versículo 2, diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, ele faz citação a essa palavra de Deus, quando ele diz em 1 Pedro 1, 15, 16, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ser santo é estar separado para Deus. Separado. Consagrado. E você me diz, pastor, como é que eu posso ser santo? E aí eu digo para você algumas dicas que são muito importantes para cada um de nós. Eu, assim como você, preciso ter todo cuidado para honrar aquilo que Deus diz que eu sou. Eu preciso viver dignamente conforme esta palavra. Uma coisa que nós precisamos para ser santos é ser imitadores de Deus. Isso está em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, quando diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Viver como imitadores do Senhor. Olhar para Jesus, dizer, eu quero viver, eu quero andar nesta terra, conforme o Senhor Jesus deixou como modelo para a minha vida.
Uma outra coisa é que nós precisamos ser fortes no Senhor. Isso está em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz, Efésios 6, versículo 10 e 11, que diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se revestir da armadura de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas ensinando, falando que nós devemos ler esses versículos que estão aqui em Efésios 6 como uma oração. A cada dia, a cada manhã, Senhor, me revista do teu poder. Me revista com a tua armadura, para que eu seja forte, para que eu esteja firme contra as ciladas do diabo, para que eu resista ao diabo e ele fuja de mim. Para ser santo, queridos, nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Tiago 1, versículo 22 e 23, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Nós precisamos ler a palavra de Deus, mas não apenas ler, mas praticar, viver a palavra de Deus. Precisamos ser santos, ter essa convicção, como nós lemos no início, que está em 1 Pedro 1,16. Deus disse que nós fazemos parte de uma nação santa. Nós somos um povo eleito. Nós temos que meditar sobre isso a cada dia. Os nossos pensamentos, as palavras que saem da nossa boca e as nossas ações, elas precisam estar dentro da vontade de Deus. Nós precisamos ser sóbrios na oração. Nós não podemos entrar em desespero quando estamos vivendo uma aflição, estamos diante de uma adversidade. Nós precisamos ter controle de nós mesmos, sóbrios na oração, porque no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7, diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Veja que, na medida em que nós vamos lendo, tomando conhecimento da palavra de Deus, vamos aprendendo muitas coisas. Vamos tomando conhecimento daquilo que Deus quer para nós. Viver de acordo com a sua palavra. Ser bem-sucedidos em toda a nossa vida. Uma outra coisa para que venhamos ser santos é ser fiéis até a morte. Apocalipse 2:10. Não tema as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E aí a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei
a coroa da vida. Aleluia! Ser fiel, meu irmão. Não importa o que você está passando. Ser fiel a Deus. Porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele faz a mim e a você. Ele é fiel. Ele vai responder às suas orações. Ele vai mudar o quadro. Agora, é preciso entender o tempo de Deus. Deus sabe o tempo exato de agir, de fazer com que as coisas mudem na nossa vida. Ser santo é ser separado para Deus, dedicado a Deus. Mas aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, creia, é santo, porque se dedicou a Deus. Aleluia! Quem aceita Jesus como Senhor é santo. E o Espírito Santo mora dentro dele. O Espírito Santo mora dentro de você. É por isso que quando nós lemos no início, eu disse, você não é pouca coisa. Você é importante para Deus. Quando você aceitou o Senhor Jesus, o Espírito Santo entrou dentro de você. Ele habita em você. Mas Deus, que é santo, Ele exige que aqueles que se aproximam dEle sejam santos. E tenha essa convicção. Amados, quem ama a verdade não pode andar como o mundo anda. O mundo age pelo erro, o mundo age pela mentira. Mas Deus santifica aquele que pratica a verdade. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Todos nós que somos salvos, somos santos, porque estamos separados do pecado. Separados do pecado. Mas isso não quer dizer que nós somos pessoas perfeitas. Não. Os que são santos ainda pecam. Mas nós não somos dominados pelo pecado, graças a Deus. Deus, Ele vai trabalhando na nossa vida progressivamente. Ele vai trabalhando aos poucos na nossa vida para a nossa santificação. E nós que somos salvos em Cristo, nós precisamos viver de maneira santa e de uma forma que agrada ao Senhor. E isso também implica em algumas atitudes que cabe a mim e a você. Como, por exemplo, louvar a Deus. Nós precisamos louvar a Deus em todo tempo. Nós precisamos louvar a Deus em tudo o que fazemos. Nós precisamos cultivar intimidade com Deus. Os santos precisam agir assim.
Nós precisamos evitar o pecado. É difícil, é impossível viver sem pecar. É difícil. Mas nós bem sabemos que podemos viver nos esforçando para vencer os pecados. Porque nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos sozinhos. Nós temos aquele que nos ajuda. Ele nos conhece. Ele conhece as nossas fraquezas, as dificuldades que nós enfrentamos. Dificuldades estas que estão até mesmo dentro de nós, que não vêm de fora, mas de dentro. E Deus sabe. Mas quando nós reconhecemos, nós pedimos ajuda ao Espírito Santo e Ele vem. O pecado, ele não tem domínio sobre nós. Nós pecamos, mas nós temos consciência, conhecimento de que estamos errando. Nós precisamos fazer o bem, ter uma atitude de vida santa, vai muito além de só se afastar do mal. A Bíblia nos ensina como viver de uma maneira exemplar. Porque quando nós entendemos que nós somos santos, as nossas atitudes, elas mudam. Agora, em Cristo, nós podemos fazer o que é certo e aquilo que agrada a Deus. E o que é santidade? Santidade é a pureza perfeita de Deus. A natureza perfeita de Deus que não tem mancha, que não tem nenhuma sombra de pecado. Deus, Ele é perfeito. Deus não tem falha. Não há nele nenhum erro. E a Bíblia descreve a santidade de Deus como um fogo. Nós cantamos aqui sobre isso. Eu estava lembrando. A Bíblia descreve que a santidade de Deus é como um fogo brilhante, poderoso, um fogo purificador. E assim como um fogo quente, ele consome as impurezas e deixa o ouro refinado. A santidade de Deus, querido, Ele destrói todo o pecado e nos purifica de toda a impureza. Deixa queimar, né, pastor? Deixa queimar. Porque quando esse fogo começa a queimar, é porque ele está destruindo, ele está lançando fora as impurezas. É assim que Deus faz. Está doendo, mas deixa Deus agir. Deixa queimar. E a santidade de Deus é algo que é notado, é percebido em cada um de nós. E precisa. A santidade de Deus, ela pode ser reconhecida
ela pode ser salientada, ela pode ser sentida por aquelas pessoas que estão à nossa volta. Sabe por quê? A santidade de Deus é como a luz. Quando ela existe, ela é percebida. A santidade de Deus, ela existe e ela pode ser comparada como o sal. O seu sabor é fatalmente sentido. E também a santidade de Deus, ela é como um perfume aromático. Quando ela existe, a sua presença não pode ser ocultada. Você exala o bom perfume de Cristo. Não tem como. O homem santo, a mulher santa, exala esse perfume. E isso chama a atenção daquelas pessoas que estão à nossa volta. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas como é bom, queridos, quando você chega num lugar e as pessoas te observam e depois, numa oportunidade, elas chegam para você e diz: quando você chegou, quando eu falei com você, eu senti algo diferente. Como isso é bom. Como isso é gratificante. O bom perfume de Cristo. Aleluia. Queridos, a singularidade de uma vida santa implica na sua identidade com a vida de Cristo. Sua maneira de viver, a sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar é a sua identidade. Mas você também pode perguntar: pastor, como eu posso alcançar a santidade? Para buscar a santidade, é preciso atender para algumas coisas, como, por exemplo, ler a Bíblia. Nós lemos a Bíblia todo dia. Você separa um tempo para ler a palavra de Deus, para conhecer as verdades de Deus para a sua vida? Nós lemos jornais, revistas, ficamos diante da televisão, vendo jornais, sendo bombardeados por tantas notícias. Às vezes eu fico pensando, e às vezes comento, tem certos programas na televisão que eles levam todo o tempo falando a mesma coisa. É como quisesse incutir na sua mente sobre aquele acontecimento. Se você ligar a televisão hoje, o rádio, você só vai ouvir falar de uma coisa. E a Bíblia? E a leitura? Porque Deus, Ele não se detém, mesmo se assim o fizesse, mas Ele só não se detém num ponto da sua vida. Ele não te chama atenção só para uma área da sua vida. Deus nos dá instruções para tudo o que nós precisamos. Para todas as áreas da nossa vida, Deus tem na sua palavra a solução, o remédio, o caminho.
E nós precisamos ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela mostra qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus é a verdade, e essa verdade nos libertará. A Bíblia nos ensina o que é bom e agradável para Deus. E também nos mostra como viver uma vida santa. Mas, se nós não pusermos em prática a palavra de Deus, tudo será inútil. Nós precisamos não somente ler, mas viver, praticar o que está na palavra. Nós precisamos prestar atenção, nós precisamos orar, nós precisamos ter contato com outras pessoas, precisamos analisar a nossa vida e a vida das pessoas também, porque elas podem ser modelo para nós, como também não ser um bom exemplo. Então nós precisamos meditar, analisar a nossa vida. Será que o que eu estou fazendo, falando, pensando agrada a Deus? Precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. É importante que Deus mude o nosso coração. E nós temos que permitir que Ele faça isso. Permitir que Ele traga capacidade a cada um de nós para mudar aquilo que precisa. Precisamos obedecer a Deus, mesmo quando não queremos, mesmo quando Deus mostrar claramente no nosso coração o que nós precisamos fazer, nós precisamos obedecer. O mais importante para a santidade, para a minha, para a sua santidade, é ter um coração segundo a vontade de Deus. Um coração puro. Mas se o seu coração não se inclinar para as coisas de Deus, se o seu coração não estiver interessado em obedecê-lo, nada, queridos, nada lhe poderá santificar. A santificação nas nossas vidas é algo que a própria Bíblia relata, é algo que já aconteceu. A santificação na nossa vida é algo que está acontecendo hoje. E também é algo que vai acontecer. E você pergunta, pastor, não estou entendendo, como isso? Bem, nós já fomos santificados. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A santificação, ela aconteceu, porque a partir daí a sua vida é dedicada a Deus. Você não mais vai se deixar levar pelo pecado. A partir de agora você é uma pessoa santa. Então a santificação, ela já começou quando você recebeu o Senhor Jesus. Nós estamos sendo santificados
Porque a santificação é uma coisa que vai acontecendo progressivamente na nossa vida. Deus, Ele está transformando o nosso caráter. Deus está agindo assim para que nós venhamos ser mais e mais como o Senhor Jesus. Deus vai lidando com as diferentes situações, problemas, pecados na nossa vida. E na medida em que uma medida em que nós vamos nos relacionando com Deus, na medida em que nós vamos buscando intimidade com o Senhor, Ele vai trabalhando naquelas áreas, Ele vai transformando, Ele nos ajuda. Amém, igreja? Mas também nós vamos ser santificados. E quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus vier nos buscar. Seremos completamente santificados, livres de todo pecado e impureza. Ah, queridos, e quando chegar esse dia, nós teremos sido aperfeiçoados totalmente, e nós viveremos eternamente com Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que chama, o qual também o fará. Aleluia! Nós seremos totalmente santificados. E como eu posso contribuir, pastor, para uma vida de santidade, para que eu seja santificado? E aí, eu quero ler um texto que eu li na última oportunidade que estive aqui, domingo à noite. Porque a palavra de Deus, ela nos exorta à santidade. E eu quero ler com você Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Você pode dizer, pastor, mas isso não é para mim. Querido, isso foi escrito para a igreja. Foi para a nossa advertência, no bom sentido, para chamar a nossa atenção. Exortação à santidade. Está em Efésios 4, a partir do versículo 25, que diz: por isso, deixai a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria,
e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, seja uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia. Pastor, será que tem alguém que pratica essas coisas? Querido, se não pratica, atente para a palavra de Deus, para que não venha cair e entristecer o Espírito Santo de Deus. Versículo 25 diz: por isso deixai a mentira, fale somente a verdade. Para os santos, não cola uma mentirinha pequena. Mentirinha pequena, mentira e mentira grande é uma só coisa diante de Deus. Fale a verdade. Busque sabedoria a Deus para falar e usar somente a verdade. Irai-vos e não pequeis. Você pode até se irar, mas não peque. Mas cuidado com a ira, cuidado com a raiva, porque se ela for alimentada, você vai atrair a atenção do diabo e você vai dar margem para que ele possa criar uma situação para você cair. Atente para isso. Não deis lugar ao diabo. Não furte mais. Não use de palavra torpe. Aquelas palavras cujo significado é sujo. Pessoas educadas não usam de tais palavras. Não edificam. Não use palavra torpe. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Longe de vós toda amargura, ira, cólera, gritaria. Crente não grita. Crente não grita com os filhos. Não grita com nada. Porque agindo assim vai chamar a atenção das pessoas. E as pessoas vão ficar escandalizadas. O crente tem a sua voz branda. Não use de gritaria. Não use de malícia. Não faça as coisas com segundas intenções. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia. É a palavra de Deus. E não é para aqueles que estão lá fora. Essa palavra é para mim e é para você. É para que a gente viva uma vida santa. Para que as nossas atitudes, palavras, sejam agradáveis a Deus. Eu tenho orado por esta igreja, intensificado as minhas orações nesses 40 dias. Eu oro por mim, eu oro pela minha esposa, eu oro pelos meus filhos, eu oro pela minha parentela, pelos meus vizinhos, pela minha cidade, eu oro pela minha igreja. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, aviva a igreja de Nova Vida, a membresia da Nova Vida de Alcântara. Faz com que nós venhamos ser uma igreja madura, uma igreja que vive a Tua palavra. Essa tem sido a minha oração. Nós precisamos ter atitudes, queridos,
aprovadas por Deus. Não podemos jamais entristecer o Espírito Santo. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Não fique zangado com teu irmão, evitando teu irmão. A palavra de Deus fala em vários versículos a respeito do perdão. O perdão, ele lança fora as coisas ruins, amargas. A falta de perdão é um lixo que não pode ser acumulado no nosso coração. Quantas pessoas não conseguem perdoar e estão doentes? E essa doença afeta a carne. Por isso, os pastores, os homens e mulheres que têm a oportunidade, vez por outra, estão falando sobre o perdão. Até mesmo se você vier trazer a sua oferta, a palavra de Deus, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, contra alguém, deixa a tua oferta, vai lá e se reconcilia com ele, depois você volta. Perdoa. Mas pastor, eu estou certo. É ele, é ela que é um cabeça dura. Perdoa. Faz a tua parte. Faz a tua parte. É tão importante que no modelo de oração que o Senhor Jesus deixou para nós, Ele deixou mencionado isso. Nós precisamos estudar a Bíblia. Mas também não é só ler. É procurar entender a Bíblia. É aplicar a Bíblia à nossa vida. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela nos santifica. Precisamos aprender da Bíblia, queridos. Precisamos também obedecer. Mas está em nós, cooperar ou resistir. Está no homem, está em mim e em você. Eu preparei um programa de leitura bíblica para distribuir para você. Por favor, no final, mas vocês se posicionam nas portas, também no hall. Um programa de leitura da Bíblia, para que você possa ler a Bíblia diariamente, e você conseguirá ler a Bíblia toda em um ano. Eu não quero criar nenhum constrangimento, mas eu acredito que tenha muitas pessoas aqui nesta manhã que ainda não conseguiu ler a Bíblia toda. Mas nós precisamos. Até aquelas passagens que falam sobre a genealogia, fica repetindo, fulano é filho de Cicrano, Cicrano é filho de Beltrano. Tem importância, tem significado para nós. Leia a Bíblia, vamos ler a Bíblia. E você no final, você vai poder pegar esse plano de leitura, levar para casa e praticar. Se você pegar e colocar dobradinho dentro da sua Bíblia e não consultá-la, nada vai adiantar. Ok, igreja? Amém? O mais importante, eu já estou terminando, para a santificação é a fé. Fé, temos falado tanto, fé, ação, compromisso. Porque se você acredita que Jesus pode mudar a sua vida, você consegue. E aí, se você crê, você vai entregando todas as áreas da sua vida ao Senhor Jesus. E eu creio, queridos,
que Ele pode transformar a sua vida. Para que você não só leia o que nós lemos, que você faz parte de uma nação santa, faz parte de um povo santo, que você é um eleito do Senhor. Você exerce o sacerdócio real. Você é santo, diz o Senhor, sede santos, porque eu sou santo. E você vai ler, e você vai se alegrar, dizendo: Senhor, obrigado, porque eu tenho buscado a Tua ajuda e eu tenho visto progresso na minha vida espiritual. Eu já não sou mais o mesmo, eu sinto, eu vejo que sou uma pessoa diferente. É isso que Deus quer, querido. Deus, Ele está operando. Nós estamos vivendo um novo tempo. Eu quero chamar os músicos, o vocal. Nós estamos vivendo um novo tempo de oração. A igreja precisa se voltar para a oração, dispensar tempo para estar orando, buscando a face do Senhor, e não somente na igreja, mas é uma prática diária, dizendo: Senhor, me ajuda para que eu não dê lugar ao pecado, me ajuda para que eu possa fazer aquilo que é bom, agradável aos Teus olhos. Eu sou santo, eu sou um homem santo, uma mulher santa, e quero viver como tal. Nós estamos vivendo um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de conquista, tempo de restituição. A graça de Deus está sobre mim e sobre você. Estamos vivendo o tempo da graça, queridos. Aproveite esse tempo. Eu queria convidar você a estar de pé. Vamos louvar ao Senhor com este cântico. Creia naquilo que o Espírito Santo está fazendo nesses dias, naquilo que Ele está operando em cada coração. Creia naquilo que você vai estar cantando ao Senhor. Aleluia. Mais uma vez no início. Esse é o novo tempo de Deus.
Glória a Deus. Estamos vivendo esse novo tempo. É vontade de Deus restaurar a igreja, trazer cura, trazer libertação. É um tempo da igreja conquistar. É tempo da igreja viver o melhor de Deus. Coloque sua mão sobre o seu coração. Faça agora a sua oração. E diga para Ele: Senhor, Tu me conheces. Tu me conheces, não tem como eu ocultar. Não tem como. Eu até posso fingir, eu até posso esconder do homem, mas o Senhor me conhece por dentro. O Senhor sabe aonde estão as minhas falhas, mas eu não quero permanecer assim. Eu quero, ó Deus, eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero viver de acordo com a Tua palavra, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me, ó Deus, nas áreas aonde eu travo uma batalha, eu tenho tanta dificuldade. Eu não quero ser como antes. Eu não quero continuar, ó Deus. Ajuda-me. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero Te conhecer mais e mais. Eu quero Te conhecer profundamente, para tornar o Senhor conhecido. Ajuda-me, ó Deus. Eu não quero só ser reconhecido pelos homens, mas eu quero, Senhor, agradar o Teu coração. Que eu saia daqui, ó Deus, determinado a viver uma vida santa. Que eu saia daqui, ó Pai, buscando a Tua ajuda para que os erros, pecados sejam eliminados da minha vida. Eu sei, eu conheço a minha natureza, eu sei que eu sou um pecador, mas eu não quero viver escravizado pelo pecado. O pecado não tem domínio sobre mim. Aleluia. Eu faço parte de um povo santo, de uma nação santa. Aleluia. Ajuda-me, ó Deus. Essa é a minha oração nesta manhã. E eu creio, ó Deus. Eu creio. Eu coloco a minha fé em prática, que o Senhor me ajudará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. O Senhor é santo e importa que cada um de nós sejamos santos. Em nome de Jesus. Um dia abençoado para você, irmãos. Tenha um dia de paz, de alegria e de comunhão com o Espírito Santo. Vai na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe. Pegue com a recepcionista, com os obreiros, o plano de leitura bíblica para você, para que possa lhe ajudar. Em nome